Luto é o processo pelo qual a gente vai lentamente se acostumando com a perda de algo que é importante para nós. O modelo básico é a perda, a morte, né? Que já aconteceu, que está na iminência de acontecer, de um ente querido, de um familiar, de um amigo, de um par romântico, né? Mas também pode ser estendido esse conceito, por exemplo, para o trabalho, para a profissão, para um cargo. Então, o sujeito perde a esposa com quem viveu 20 anos, mesmo que gostasse e também odiasse. Geralmente isso, as duas coisas ocorrem, né? Ele vai levar um ano, pelo menos, para se acostumar com essa perda. Esse processo de se acostumar com essa perda de alguém que era muito importante, que gostando e desgostando, as duas coisas acontecem com as mesmas pessoas, leva um tempo para ocorrer. Uma pessoa muito central, muito importante, leva pelo menos um ano, né? Pode levar menos, pode levar mais, pode acontecer antes da pessoa morrer. Então, a minha esposa, estou vivendo com ela há 40 anos e ela está morrendo, mas ela leva 5 anos para morrer. Eu vou fazendo o processo de luto enquanto ela ainda está viva, porque eu vou aos poucos me acostumando com a ideia de que ela não faz isso, não caminha, não fala, não me conhece mais. O luto ocorre ainda enquanto ela está fisicamente viva, e quando ela morre, o processo já está encaminhado, porque ele já foi acelerado antes. Em relação ao trabalho também, o cara sabe que vai se aposentar. Universidades federais têm até um programa para o cara ir se acostumando, porque sabe que aquela identidade de professor da URGS, por exemplo, é uma coisa que é importante para aquele sujeito. E sabe que eles ficam meio pirados depois que se aposentam, então tem todo um programa para eles se sentirem vinculados, se sentirem importantes, se sentirem ativos e vivos, né? Para alguns isso não é um problema, mas para muitos isso é um problema. Então, esse luto é o processo de se acostumar com uma perda importante. Teve uma escritora, psicóloga, aqui, uns anos atrás, aí, aquelas midiáticas, né, dos Estados Unidos, que propôs o luto em fases e tal, e aquilo pegou, ficou assim um chavão, né? Ah, o luto tem tais fases e tal, e as pessoas repetiam aquilo. Depois se viu que aquilo é uma bobagem, né? O luto varia de pessoa para pessoa, o processo, isso é muito complicado, é muito pessoal esse processo, não é um processo que tenha alguma uniformidade que se possa valer para todos. Então, sabe-se que é o luto, sabe-se que há esse sentimento de perda, seja uma perda física real de uma pessoa, seja a perda de algo que lhe era caro, lhe era importante. Mas como a pessoa vai lidar, isso vai variar enormemente de indivíduo para indivíduo. Tem aquele cara que perde a esposa e ele acaba morrendo um mês depois, 2 meses depois, porque simplesmente aquilo não tem como, ele não encontra uma solução dentro de si. A morte acaba vindo até de causas naturais, sabe-se como, acabam morrendo, já se viu casos assim. Mas enfim, eu acho que não. Também morrem depois de se aposentar. Tem gente que se aposenta e 6 meses depois morreu É, já. exato, pode acontecer de tudo. Mas também pode superar e pode. E aquela coisa, não pode trocar. Tem aquela história, né? Você falou, né? Não pode substituir. Claro que as coisas são Pode. insubstituíveis por definição, né? Tudo é insubstituível. Você perde um irmão, você perde uma mãe, um pai, eles são um filho, então nem se fala, eles são insubstituíveis, rigorosamente são. Mas, não, sim, é aí que eu vou chegar e você vai falar, agora eu vou deixar você falar. Essa insubstituição não é um bem absoluto também. Ou aquela coisa do psicólogo que diz assim: meu filho, você perdeu a esposa, então não tente outra coisa. Então. Dê um tempo, deixe o luto fazer seu processo. Não necessariamente, isso deve variar de indivíduo para indivíduo. Então você vai dizer aí também que não é insubstituível. Né? Tem que ser substituído, ou seja, aquela importância, digamos que tu tem 100 para ocupar, né? 100 de libido, 100 de seja lá o que for. Perder um objeto que, digamos, ocupava em média 40, né? Esses 40 vão ser um problema. O processo do luto é dar ocupação para esses 40
40% da tua libido, seja lá como tu queira caracterizar, do teu tempo, da tua ocupação, tu vai ter que ocupar com outras coisas. Não precisa ser com outra esposa, né? Não precisa ser com outro trabalho, mas precisa ser com alguma coisa que te ocupe o tempo e te ocupe o interesse, a atenção. É insubstituível no sentido de que não é igual, mas é substituível no sentido de que vai ocupar aquele espaço, né? Aquele espaço afetivo terá de ser ocupado, né? Nem que seja com, por exemplo, um efeito muito comum a pessoa perde o emprego, perde a esposa, ou perde o filho e se torna hipocondríaco. O que aconteceu em termos psicanalíticos? Ele voltou aquela atenção para, digamos, o joelho. Meu joelho está me incomodando, né? O joelho incomodava antes, mas ele não dava atenção para aquele joelho que incomodava. Agora que ele perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu o filho, ele passa a se ocupar de reclamar, de sofrer, de prestar atenção nas dores e nas melhorias e pioras daquele joelho. Ou seja, ele se ocupou. Ou seja, esse luto e essa readministração da atenção, do interesse, do afeto, pode ser mais ou menos bem sucedida, mas que vai ser realocado, vai ser para o bem ou para o mal. A ideia é que seja para alguma coisa mais positiva. No caso da morte, né, eu escrevi Memórias de um Golpista, que é um romance, foi o segundo romance que eu escrevi, e o primeiro que eu publiquei está aqui no canal, em audiolivro, quem quiser acompanhar está aí. Memórias de um Golpista. E aí o menino, o personagem, né, o narrador, ele falava da perda da mãe. E depois fala, ele vai ter outras perdas ao longo do livro, não vou dar spoiler. E aí ele dizia que as perdas são matemáticas. Né? Elas não são totalmente substituíveis, porque elas são matemáticas, ela é uma subtração. É como a conta que você fez, você perdeu 40%, né, do teu investimento. Então, e aí uma pessoa que leu, eu lembro que ela disse assim, poxa, e ela tinha perdido um filho, era uma coisa terrível, né? Ela disse, poxa, como foi bom ter lido isso, que as perdas são matemáticas, ter admitido que é uma perda. Então, nesse sentido, também admitir que perdeu, admitir que há uma perda. Aquele sentido da aceitação. Né? Então, eu acho que uma das coisas melhores que pode acontecer no luto é a aceitação. A aceitação de que é uma perda, de que ela é matemática e de que ela aconteceu. O processo do luto envolve, remoer o sentido que aquela pessoa, ou aquela profissão, ou aquela música, ou aquele sentido, né? O cara pode ter perdido o braço, e ele era um atleta, o cara pode ficar impotente, alguma coisa assim, né? E ele vai ter que se acostumar com o que eu posso fazer com o meu tempo, com a minha energia, o que sobrou dela, né? Para onde é que eu vou realocá-la, né? Porque, enfim, houve uma perda. E a vida é cheia de perdas, até quando há uma conquista. Digamos que eu me formo na faculdade, é uma conquista, mas ao mesmo tempo eu não vou, por exemplo, mais ser estagiário. Tem muita gente que passa por um processo bem complicado de que ele tinha uma renda interessante como estagiário, se forma e não tem mais. É uma perda. Apesar de ele ter ganhado, ele subiu para um patamar superior a princípio, houve uma perda. E isso incomoda. Também a passagem da infância para a idade adulta. A criança, ali pelos 10 anos, ela está com um corpo que ela já conhece bem, que ela está acostumada com ele e que ela está há bastante tempo, porque os estirões de crescimento, eles não são constantes. Tu fica bastante tempo sem crescer, aí tu cresce um montão. A adolescência tem estirões de crescimento e, para complicar ainda, o corpo muda. Então, há um luto, há uma perda daquela identidade corporal a qual tu já estavas acostumado e tu tem um novo problema, porque agora o que fazer com esses pelos, com esses desejos, com essas espinhas, né, com esse corpo desengonçado que cresceu muito rápido? Há um luto. Mas aqui a gente está falando de uma coisa que realmente é muito positiva, porque é uma série de coisas interessantes para fazer com esses novos desafios. Com a idade mais avançada, é um pouco mais complicado o luto, porque tu perde amigos, perde o cônjuge, perde funções corporais, então tu fica impotente, perde o controle dos esfíncteres, tu
tô assinalando um cenário horrível, né? Mas tu tem que se acostumar com isso. Tu tem que saber o que fazer com isso. E geralmente as pessoas se acostumam, e muito rápido. Isso é o mais assustador. O luto inconsolável não é a regra. A regra é a pessoa se acostumar com o pior dos mundos possíveis. Depois de 3, 4, 5, 6 meses, se o cara não se matar ou não morrer de causas naturais, ele estará acostumado. Então, o cara era atleta, bonitão, comia todas, vamos dizer assim, para ser bem grosseiro, e aí sofre um acidente. É queimado no incêndio, perde a beleza, perde os braços, as mãos, perde a genitália. Horrível, né? O cara vai querer se matar, mas ele não consegue se matar porque ele não tem mais nem como se matar. Passado um ano, ele estará provavelmente acostumado com essa nova situação. Houve um luto terrível, uma perda gigantesca, sobrou muita pouca coisa que ele pode fazer, mas ele vai se acostumar com a nova realidade dele. Por isso que a questão do suicídio, muitas vezes, calma, espera um pouco, não seja precipitado. Porque isso que agora é insuportável, essa perda, às vezes o cara perde um dedinho e quer se matar, né? Mas mesmo perdas gigantescas, a maioria das pessoas consegue, com apoio, claro, né? Consegue superar. O que faz sentido do ponto de vista evolutivo, né? A gente sempre parte para essa questão darwiniana, assim, da evolução. Obviamente, a gente foi desenvolvendo, nossos antepassados, uma resiliência, uma resistência às perdas, né? Porque os nossos antepassados conviviam com perdas até muito mais frequentemente do que nós. Por exemplo, você tem, se você pegar mesmo no século XIV, em Florença, que é uma sociedade de abundância, você tem aquela perda dos filhos. Os filhos morriam na adolescência, né? Era comum acontecer isso, né? Por infecções, por não ter antibiótico. Não ter... Na adolescência por violência, na infância por doença. Não, até na adolescência por doença acontecia. Sim, mas na adolescência o pessoal começa a morrer mais de se matar uns aos outros. Sim, mas eu estou dizendo, mas Florença é uma cidade bastante pacífica nessa época. Mas então... Quando não tem a violência externa, tem a interna, né? É tipo Romeu e Julieta lá, o pessoal se matando por frescura. Não, sim, mas veja, então, essas perdas, elas eram muito sentidas, eram terríveis, mas quem nos legou, quem foi capaz de superá-la e ter outros filhos, deixar outra descendência, de fazer outros filhos, de reparar essa perda, de continuar com a vida, foi quem nos legou esses genes que nos fazem resilientes, que nos fazem resistentes, que nos fazem viver o luto, sim, porque as perdas são matemáticas, mas que nos fazem seguir em frente, a vida continua. Os que ficaram muito encolhidos e não tiveram outros filhos não deixaram descendentes. Então, se havia nesse comportamento algum efeito genético, esses genes não foram tão passados adiante, né? Exato. Mas a questão é que as sociedades que a gente às vezes identifica, o índio aqui é uma abstração, porque são muitos povos diferentes. O índio dá o banzo é mais os africanos, né? Mas o índio fica capturado, ele fica triste e morre. Olha, nas sociedades dos índios brasileiros, a mortalidade era gigantesca. Eles estavam muito acostumados com as perdas, mas com um contexto social em que aquilo fazia sentido. Então, ia lá o pajé, o xamã, ou sei lá como queira chamar, e dizia, não, a alma dele foi encaminhada, agora tu segue a tua vida. Na verdade, e a vida seguia. É a mesma lógica do luto católico. Tu fica vestido de preto, que seja durante um ano, mais do que isso já é querer se exibir, e aí tu segue a tua vida. Aí nós vamos falar o luto enquanto signos culturais. E em relação aos tupis, que era um dos povos, quer dizer, foi o primeiro povo brasiliano que os europeus encontraram, era o mais desenvolvido, a sociedade mais avançada da época. Eles tinham uma coisa, que eles tinham um horror, eles criaram um horror cultural, a morte morrida, a morte que tinha que se enterrar no solo. Eles achavam aquilo uma degradação. Então você tinha que morrer de morte matada. Então quando ele era capturado, ele não ficava tão triste assim, mesmo sabendo que ia ser comido pela tribo vizinha, pela tribo inimiga, ele não ficava tão triste assim, porque ele entendia que, primeiro que eles tinham um processo, a pessoa era capturada e não era morta no mesmo dia. Era bem tratada. Exatamente. Então, aquilo, ele elaborava aquilo e aquilo acabava sendo, quer dizer, ele tinha um luto que sabia que ia ser morto,
aquela do Camus, né? A gente tem o livro do Camus que fala sobre isso, Condenado à Morte, né? Mas ele tinha também essa compensação cultural, esse lenitivo cultural, que bom, pelo menos eu não vou morrer de morte morrida, eu não vou ser enterrado, eu não vou sofrer essa degradação do corpo. Isso é comum em várias culturas, né? O pouco que a gente sabe, por exemplo, dos mitos nórdicos, envolvia essa ideia de que a morte gloriosa em batalha era o melhor que podia acontecer. E tem aquela fábula do Solon, é um cara rico, pergunta lá para um sábio na Grécia, né? Eu sou o cara mais feliz, porque eu sou rico, sou bem-sucedido e tal. E o sábio, agora não me lembro mais quem é, não, os caras mais felizes são fulano e beltrano que morreram em batalha. Então, o Pondé faz um vídeo sobre isso e diz assim, isso chama a atenção o quanto os valores de uma sociedade guerreira são radicalmente diferentes da nossa sociedade, que é, digamos, burguesa, né? O nosso ideal é morrer gordo e velho, né? Na cama, cercado dos filhos, isso no século XIX, hoje em dia a ideia é não morrer, tu vai para o hospital e tu desaparece de uma maneira meio asséptica, meio mágica, né? A nossa cultura convive muito pouco com a morte, né? A morte se tornou um tabu, né? E nós temos um problema grave, que nós não acreditamos mais que nós vamos morrer, isso meio que ficou fora do nosso horizonte, a gente efetivamente morre e nós não temos filhos para nos substituir. Tu teve vários, né? Quantos filhos tu tiveste? Tenho 4. Até agora 4. 5. Eu não tive nenhum. Eu posso dizer, não, botei na conta do Aurélio, que você vai pagar por isso, né? Tem que cobrar um imposto para pagar os... Mas esse é um problema sério. É uma bomba demográfica implosiva. Acho que o Elon Musk falou sobre isso, né? Países como a China ou o Japão estão com um problema infernal. O Brasil sempre tem a esperança de que os pobres se reproduzam, né? Mas os pobres estão começando a ficar desconfiados que eles estão sendo enganados, né? Estão tendo menos filhos. Então, a questão do luto nos levou a esse medo da morte. Nós queremos ter cachorro, gato e carro e não temos mais filhos. E nós estamos num momento de crise. Isso não é sustentável, exceto se a gente realmente começar a não morrer. Então, se eu tiver um filho a cada 500 anos, de repente é o suficiente.